Espera um pouquinho. Boa noite, boa noite. Eita, tem gente me mandando mensagem. Mas eu respondo. Boa noite, gente. Graça, quanto tempo? Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Há quanto tempo? Muito bom. O pessoal está entrando, estou dando uns minutinhos, porque tem bastante gente inscrita para essa aula de hoje. Nós temos quase 20 pessoas que se inscreveram antecipado e sempre tem o pessoal que na hora já faz a inscrição no link do Zoom. Liane, como foi sua semana? Oi, boa noite. Foi tudo bem, graças a Deus. Tudo E, ó, caminhando. isso aí, muito bom. Carla Soares. Nós vamos hoje falar de ansiedade. Eu esperei um pouquinho, no meu planejamento, eu não tinha posto uma programação específica para janeiro branco, mas eu não podia finalizar esse mês sem falar desse tema. É um tema tão importante e é um tema que tem tudo a ver com finanças. Finanças, na verdade, impacta diretamente no nosso emocional, né? Se a gente tá cheio da grana, a gente está feliz da vida, né? Agora, se nós não estamos, não dorme direito, o coração acelera, o mau humor vem, a ansiedade bate. Então, isso interfere bastante. Interessante que hoje eu até vivi uma situação engraçada. Eu estava trabalhando e hoje, e aí Deus me trouxe à memória um amigo bem, bem querido, não mora nem no Rio. E aí eu falei assim, poxa, já tem um tempo que eu não falo com ele, tá sumido, vou mandar uma mensagem. Aí mandei uma mensagem e ele é estrangeiro, mas mora no Brasil já há um tempo. Aí estava meio atribulado, estava com algumas preocupações, tal, porque ele é professor, mas também empreende. E aí estava preocupado, tinha que pagar funcionário, e na região onde ele mora está tendo muita, muita, muita chuva, e teve um impacto muito grande no negócio dele, o salário, ele tinha que pagar os funcionários e não estava conseguindo virar o caixa, e ele tinha comprado um carro no final do ano, investiu um dinheiro, o dia estava preso, uma confusão. E aí a gente estava conversando, ele falou assim, estou muito preocupado porque eu não gosto de falhar com ninguém e tal, e, e eu acho que eu vou ter que tirar, né, do meu o dinheiro que ele ganha do trabalho dele para segurar esse próximo mês. E o valor e entrar esse mês ou vai entrar na segunda? E entrar hoje, se entrar na segunda e eu ter que pagar o funcionário e tal. E ele estava todo atribulado. Eu falei assim, calma, você é sempre uma pessoa tão otimista, sempre na expectativa de coisas boas. Aí ele falou assim, mas a questão é que eu tenho compromisso, né, com essas pessoas. É um negócio pequeno, é uma pizzaria assim de rua, é tipo um food trucker, né? Mas tem ali um pessoal que trabalha com eles, que são duas pessoas que são fixas lá com ele. E aí a gente conversou tal, e ele falou assim: o valor não está completo, e eu comprei um carro à vista, e eu não me planejei direito, porque janeiro é sempre um mês muito bom, mas esse ano está chovendo demais, então está muito complexo. E aí a gente estava conversando e eu fiquei percebendo o estresse ele estava gerando nele, né? Naquela situação ali da falta daquele valor.
E aí eu falei assim, mas falta muito para completar e o valor que você precisa pagar? Ele falou assim, não, falta X. E eu só vou ter esse complemento na segunda-feira. Aí eu falei assim, não, então vou fazer o seguinte, eu faço uma transferência para você, você cobre o valor aí do pessoal, e na segunda você me repassa, se me repassar a terça também não tem problema não. Aí ele, ah, então tá. Ele falou assim, meu Deus, eu não tinha ninguém, e eu tava, Deus me dá uma luz. Aí eu falei assim, aí da mesma forma, o Senhor tava falando comigo, né, liga para fulano. E aí a gente resolveu ali, ele vai fazer o acerto, é uma pessoa muito confiável. E aí eu fiquei pensando como as questões financeiras impactam a gente, né? Uma pessoa tão otimista estava todo atribulado e isso acontece com a gente. Às vezes a gente tem ali algo para resolver e a gente fica assim, meu Deus, o negócio não vai e as portas estão fechadas e isso vai trabalhando no nosso emocional a ponto da gente não conseguir encontrar uma saída. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula, sobre ansiedade financeira. E é muito interessante e quanto mais ansiosa a gente está, e eu já vivi momentos de muita ansiedade por conta de finanças, e o mais interessante, quando eu era diretora de escola, janeiro era um mês, assim, eu ficava muito ansiosa. Na verdade, até o profissional já me gerou mais estresse financeiro do que o pessoal. Eu falava, meu Deus, se eu não fechar a turma, como eu vou fazer com esses professores? E aquilo me dava uma angústia, o mês de dezembro, janeiro. Eu ficava extremamente estressada, ansiosa. Minhas noites de sono, apesar de eu não ter o hábito de perder o sono, mas eram noites mais comprometidas. Então, eu sei exatamente o que é estar ansioso por conta das finanças. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje. Como vocês já sabem, eu vou compartilhar o material e vocês podem fazer perguntas a qualquer momento e compartilhar as experiências de vocês também a qualquer momento. A Liane botou assim: boa noite a todas. Eu ouvi essa música a semana toda e separei para cantar no evento de mulheres. Essa música é linda, né? Se eu não te ouvir, eu morro. Isso aí. Então, bora lá. Já dei um tempinho para o pessoal chegar. Então, vamos para a nossa aula. Hoje a gente vai falar de ansiedade financeira, só que o meu objetivo não é simplesmente focar na ansiedade, mas como nós vamos vencer. Porque estar ansioso a gente já sabe como é, né? Então agora a gente precisa aprender a resolver esse BO, aprender a lidar da melhor forma possível e vencer esse desafio de estar ansiosa e de tomar as melhores decisões. Peraí, deixa eu só ver o que eu fiz aqui, peraí. Deixa eu compartilhar de novo. Eu gosto de compartilhar, mas eu gosto de ter vocês aqui pertinho de mim. Pronto, agora vai ficar melhor. Então, o nosso tema, ansiedade financeira, como vencê-la, um plano prático de virada para 2026. E antes de iniciar efetivamente a apresentação, queria dizer a vocês que 2026 vai ser um ano maravilhoso. Pelo menos janeiro, para mim, já foi um ano excelente. Eu estou com uma listinha de metas que eu botei para janeiro aqui ao meu lado e praticamente já está tudo batido. Só falta uma meta e falta um pedaço. Mas o restante tudo batido. E janeiro, para mim, já foi um ano e já superou. Eu posso dizer, para mim já foi melhor, janeiro já foi melhor do que 2025. Porque parece que eu despertei para coisas que eu estava adiando demais, 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 demais.
E esse ano eu falei, eu vou fazer isso, isso e isso. Coisas que eu já tinha definido antes, mas eu sempre dizia, eu não tinha tempo para fazer. Então, gente, eu quero muito que vocês assistam essa aula, anotem o que vocês precisarem anotar, mas eu quero que vocês recebam todo o conteúdo que eu vou trazer e ao longo desse ano com muito otimismo. Tinha muita gente falando, mas no próximo ano vai ser muito difícil, porque nós vamos ter eleições, vamos ter Copa do Mundo, vai ter muito feriado. Se nós planejarmos o ano, todas essas datas estarão dentro do nosso planejamento. Planejamento para fazer mais dinheiro, planejamento para prosperar, planejamento para eliminar dívida, planejamento para viajar, para conhecer pessoas, para estudar, para tudo. Então, tudo que vocês forem aprendendo, falem, compartilhem, tirem dúvida. Por esse ano vai ser um ano, como diz o tema da minha igreja, extraordinário. Eu estou muito animada e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Mas a gente precisa enxergar 2026 nessa perspectiva. Se a gente entrar na onda de uma turma aí do caos, a gente não vai aproveitar tudo que Deus tem para fazer na nossa vida em 2026. Beleza? Bem, como algumas já sabem, mas eu sempre gosto de trazer uma apresentação, porque às vezes chega gente nova, tem gente que vê a aula depois, então eu sempre gosto de fazer minha apresentação. Eu sou Adriana Dias, eu sou missionária há 15 anos, na verdade está fazendo 16, sou administradora, sou pós-graduada em terceiro setor e responsabilidade social, sempre trabalhando na área de gestão, pós-graduada em gestão educacional, em missiologia, sou mestre em missiologia e por isso missões é algo que transborda, né? Fala muito ao meu coração. E tenho uma imersão executiva, porque eu fui gerente executiva. Já gerenciei orçamento de mais de 12 milhões. Na verdade, de 2015 a 2023, eu gerenciei orçamentos acima de 1 milhão. Né? Primeiro, por conta do meu período de escola, eram quase 2 milhões, e depois, quando eu assumi a gerência executiva, e já era mais de 12 milhões também de orçamento. Em breve vou estar gerenciando os milhões de vocês, tá? Fiquei milionária logo, por favor. Bem, isso é um pouquinho da minha história como missionária. Primeira foto, eu ainda não era missionária, então eu gosto sempre de lembrar desse período. Período eu trabalhava numa gráfica em Botafogo e no Rio. Nós atendíamos grandes empresas, nós não fazíamos trabalho de balcão, era sempre materiais acima de 30 mil, 50 mil, 100 mil, a gente só produzia material para grandes empresas. E essa foto é de 2009 aproximadamente, e essas duas meninas que estão na foto são minhas amigas até hoje, e isso me deixa muito feliz. As demais fotos já são fotos da minha vida missionária, né? Ou ali liderando uma turma grande de Radical Brasil, ou no Sonho de Mãe, a foto, eu estou de blusa azul claro. Como diretora de escola, eu estou junto dos adolescentes, e minha última estada em missões nacionais, já como executiva, e esse é um pedacinho do time que eu liderava, era da assistência social. Nosso tema, ansiedade financeira, como vencê-la, um plano prático de virada para 2026. Se 2025 não foi um ano bom para você, 2025 já passou, nós já viramos o ano, então agora em 2026 a gente vai ter uma mentalidade próspera, alegre e com muitas expectativas para o ano. O objetivo dessa aula é fazer cada uma de vocês se sentir vista, compreendida e segura para continuar, porque muitas das vezes as mulheres com quem eu falo
parece e já estão assim, esperando Jesus voltar e já não aguentam mais. E nós ainda temos uma missão. Se estamos aqui, precisamos viver a nossa missão. E eu já vou começar com uma pergunta direta. Você já acordou cansada antes mesmo do dia começar só de pensar em dinheiro? E eu quero ouvir aí vocês. Alguém já acordou assim muito cansada? Pode abrir aí e falar. Quero ouvir a Já. vozinha de vocês aí, da experiência de vocês. Como foi isso? Eu não tenho, eu vejo as pessoas falando que perde o sono, né? Eu não tenho isso. Eu parece que eu durmo mais quando eu tô preocupada. Eu apago, parece que é uma fuga minha para não pensar. Mas Hum, aí quando eu acordo, é a primeira coisa que eu penso. no dinheiro, né? Na falta do dinheiro, né? É. Certo. Alguém mais quer compartilhar? Deixa eu ver aí no chat. A Carla disse sim. Bem, bora continuar então. É comum a gente ter essa sensação de esgotamento quando a gente está muito preocupado com dinheiro. E é importante é, a gente criar mecanismos para, nesse estado, vencer, né, esse cansaço, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu quis trazer algumas situações reais. Deixa eu ver e o chat. Alguém falou aí. Sim, eu também acho que durmo mais, mas parece que fico mais cansada. Bem, algumas situações reais. Ansiedade ao abrir o aplicativo do banco. Então você abre assim, você fala, ai meu Deus, será que o dinheiro vai dar? Quanto será que tem lá? Aí você já fica assim, ansiosa. Insônia no fim do mês, né? Você já sabe que tem compromissos. Medo de atender telefone, porque pode ser cobrança, e muitas das vezes é cobrança. Culpa por gastar e culpa por não gastar. E essa culpa de não gastar, gente, é assim, se você vai compra uma coisa, você se sente culpada, né? Mas se você também fica evitando o tempo todo gastar, você também se sente culpada por isso. A sensação de que você trabalha muito e nunca sai do lugar. Então, são situações reais e eu ouço muito no bate-papo que eu tenho com vocês. Deixa eu ver, vocês falaram, eu sinto tudo isso, durmo, mais acordo e durmo pensando. Durmo mais, acordo e durmo pensando. Isso aí. Então, essas situações são situações que a gente ouve, e eu ouço algumas outras, né? Mas eu trouxe algumas situações aqui reais. A ansiedade financeira, ela não é falta de fé, nem falta de força, mas ela é falta de clareza e estratégia. A gente confunde muito por sermos mulheres cristãs e se nós estamos passando por uma situação financeira ruim e isso está nos gerando ansiedade, é porque está nos faltando fé. Até porque a palavra vai dizer, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a gente fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para não andar ansiosa? Eu ainda não sei o Apenas a mistério. parte externa da bolinha de vidro da lâmpada. Então, Depois, a gente tem muito essa questão. volte novamente no soquete e veja o resultado. Peraí, tem uma vozinha aí. Em uma iluminação colorida e especial. Deixa eu fechar aqui o áudio. Então a gente fica assim, meu Deus, será que eu não tenho fé? Será que sou eu que estou falhando? Mas é uma falta de você ter clareza. Na maioria das vezes, a ansiedade vem sem você nem saber qual é a sua situação real financeira. Você simplesmente está ansiosa, mas você não sabe nem o tamanho do estrago que você tem. Ah, não, não vou olhar, prefiro não olhar, prefiro não saber. Então, é importante ter muita clareza e uma estratégia
para que você não se sinta ansiosa e a gente vai trabalhar sobre isso aqui nessa aula também. O que é ansiedade e por que ela te paralisa? Ansiedade financeira é diferente de falta de dinheiro. Você pode ter o dinheiro e estar ansiosa financeiramente, porque você tem o recurso, mas você é compulsiva, você compra e depois você não usa o negócio e vai se acumulando. Isso também gera confusões dentro de casa, briga, desentendimento, ansiedade. Então, a ansiedade financeira não significa que você está sem dinheiro, tá? A ansiedade financeira, ela é igual a incerteza mais a desorganização mais o medo do futuro. Então, quando você soma esses três ingredientes, vem a ansiedade. Você está empregado e você não sabe. Nossa, sabe quando começa aquela história de a barca vai passar? Ai, vai ter gente demitida. Ai, isso já gera incerteza. Você já começa a se desorganizar e pensar no futuro, sentir medo de como vai ser a sua vida no futuro. Isso já gera ansiedade financeira. Então, eu botei uma sequência da paralisia e da ansiedade. Então, primeiro, a falta de clareza. Você não sabe qual é a sua situação real, você não tem um planejamento, você não tem um orçamento, você não projetou nada para a sua vida. Então, se você não tem clareza, isso vai gerar medo. E gerando medo, medo do futuro, medo de vir uma crise, medo das eleições, medo da Copa do Mundo, isso faz você evitar olhar os números. Não, eu não vou olhar, não vou olhar para extrato, não vou olhar para meu saldo, eu não vou olhar para o meu orçamento, não vou olhar para nada. E aí a desorganização aumenta. E uma vez que a desorganização aumenta, você se sente culpada, você se sente envergonhada e a sua ansiedade piora, a sua ansiedade aumenta. Então, esse é um ciclo recorrente aí na vida. Ó, a Liane tá falando, no meu trabalho é isso o tempo todo. Essa coisa, né, eu acho que fulano vai ser demitido, eu acho que vai ter demissão, eu acho que não sei o quê, eu acho que o negócio vai fechar, eu acho que a clínica não tá bem, eu acho que não sei o que lá. E isso vai gerando. Você não consegue fazer um plano, porque você fala assim, eu vou planejar, mas pode ser que amanhã eu esteja desempregada. Você não consegue fazer um plano. Então, quando você não controla o dinheiro, ele controla as suas emoções. E uma das coisas assim, que a gente vai definir muito claramente é saber para onde o nosso dinheiro está indo. Não importa se você se deparar com uma situação totalmente diferente do que você imaginava. Meu Deus, eu não sabia, eu estava tomando decisões tão ruins. Mas você precisa saber para onde o seu dinheiro vai. Agora, antes de continuar, nós vamos fazer um exercício. Esse exercício, quero muito que vocês abram a câmera. Esse exercício, ele tem eu quero acionar um gatilho e depois eu quero saber se esse gatilho trouxe para vocês ansiedade ou não, tá? Mas confie no exercício, tá bom? Deixa eu só. Lembrei de você ontem. Comprei desodorante e anotei. Ai, Deus. Eu amo os exemplos que vocês dão. Estou anotando tudo agora. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui para nossa ansiedade. Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vindo a essa meditação de 5 minutos. Essa é uma prática que lhe trará resultados rápidos, mas para que isso aconteça, é necessário que você se entregue de corpo e alma.
vamos dar início. Antes de dar início, vocês estão ouvindo bem? Sim. Sim? Então, bora Sim. lá. Feche seus olhos. Agora, deixe de observar a sua mente, os teus pensamentos e sentimentos e direcione a sua atenção para a sua respiração. Comece inspirando profundamente por seu nariz e solte o ar por sua boca. Faça isso por 3 vezes. Observe todos os movimentos do teu corpo causados pela sua respiração. E vá se comprometendo a abandonar todos os estímulos externos. Mergulhe em si mesmo agora, com amor e com respeito. Enquanto respira com consciência, todas as tensões se desfazem. Sinta seu tórax se expandindo enquanto a sua atenção plena em si mesmo faz todo o processo de limpeza dos lixos mentais acumulados. Agora, seja menos corpo e mais alma. Seja a sua companhia mais agradável e solte todo o seu corpo. Não há nada que possa ameaçar o seu bem-estar nesse momento. Apenas respire com consciência. Reconheça em seu corpo sensações que nunca foram reconhecidas por você antes. Seja um gentil observador de si mesmo. Se por acaso a sua mente se distrair, apenas reconheça que isso aconteceu e volte a ancorar a sua atenção nos movimentos gerados pela sua respiração. Solte-se e permita que seu corpo relaxe mais e mais. Independente do que estiver acontecendo, não existe nada errado. Desfrute dessa experiência sem julgar. Sei que pode parecer difícil porque geralmente nós somos controladores, mas agora exercite o desapego a qualquer resultado, não queira nada e apenas seja quem você já é. Reconheça detalhes da sua respiração. Perceba o seu ritmo, a sua profundidade. Note a intensidade também. Perceba se a sua inspiração é mais longa que a sua expiração. E para finalizarmos,
Sinta o fluxo de ar que entra e sai do seu corpo. Mas não se apegue a isso. Apenas ancore toda a tua atenção nisso. Permaneça em paz e sinta o equilíbrio interno. Leve esse estado para todas as suas atividades diárias. Seja pleno e esteja sempre presente. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. E aí, alguém se sentiu ansiosa só de parar para fazer esse exercício? Como é que vocês se sentiram? Eu me controlo para não dormir, porque eu, na terceira respiração, eu já encosto aqui e é capaz de eu dormir. Eu tenho o maior medo de dormir assim nos eventos, porque eu durmo mesmo. Mas não é bom a gente poder se entregar a essa a esse estado assim de tranquilidade? Sim, E já pensou se a gente pudesse parar quando a gente está mais ansiosa e falar assim: peraí, deixa eu parar e respirar? Alguém aí se sentiu diferente da Liane, com vontade de dormir, mas alguém se sentiu alguma outra coisa? Compartilhe aí comigo. Eu senti leve, o corpo tranquilo, a mente também. Não senti sono, não. Ó, a Carla tá falando, eu tento sempre fazer isso quando eu estou ansiosa. E é interessante, gente, a primeira vez que eu fiz esse exercício, quando ele falou assim, eu vou te conduzir por um exercício de 5 minutos. Eu falei, 5 minutos? Era como se 5 minutos fosse ser, assim, uma eternidade para mim, sabe? De tão acelerada eu vivia, tão acelerada. Então, uma é importante a gente também parar e se observar, porque às vezes a nossa ansiedade financeira não tem a ver só com dinheiro, mas tem a ver com o estado que a gente está, por uma série de questões. Às vezes a gente está num ritmo tão acelerado e a gente acha que tudo é um problema, e na verdade nem sempre é. Adriana, Pode sobre isso falar. que sobre isso que você falou, no meu trabalho, como a clínica é muito grande, somos muito, a gente divide os atendimentos, o tipo de atendimento, para agilizar lá o serviço. E lá é tudo muito corrido, muito corrido. E assim, não o atendimento em si, mas o paciente, para o paciente chegar a você, é correria. Quando ele chega a você, você atende com calma, mas ele não pode esperar. Sabe aquela coisa do Itaú antigamente, que não podia esperar na fila? É assim, lá não pode esperar. Você nunca pode parar e não fazer nada. E tem um aparelho que a gente usa num tempo de 4 minutos. O aparelho tem um alarme sonoro. Você programa e ele toca em 4 minutos. Tem dia que eu olho pro timer milhões de vezes nesses 4 minutos, achando que o Parece aparelho que tá minutos, demorando. né? 1 hora, né? Achando que tá demorando, exatamente. Pela ansiedade de ter que fazer uma outra coisa, né? O que vem depois daquilo ali. E eu mesmo fico me observando, né? Eu falo, caramba, o negócio é 4 minutos, tem um timer. A mesma coisa do despertador. Eu ponho o despertador pra tocar, eu acordo às vezes 1 hora antes do despertador e fico tomando conta do despertador pra ver que horas ele vai tocar. Ai, gente, eu não aguento comigo. Eu não aguento. Já sabe que tem que fazer o exercício para dormir, né? Então aí dorme. Aí É espera o horrível. despertador. Não, eu sei muito bem que é isso. Assim, quando eu viajava e os meus voos eram de madrugada, eu já Isso. sabia que era uma noite sem dormir. Eu acordava de 1 em 1 hora, com medo, mesmo botando. E eu botava assim, os 3 alarmes. Então, se eu Isso. precisava acordar umas 2 horas da manhã, aí eu botava.
1h30, 1h40, 1h45, Eu para faço ter isso. certeza. E às 2 eu ia despertar. Só que eu passava a noite sem conseguir dormir direito. E, gente, não É. faz sentido um negócio desse. Não faz o menor sentido. Então, esse é um exercício, é importante vocês levarem para a vida. Porque uma vez que vocês estejam mais atentas, né, e mais com a mente mais tranquila, vocês vão conseguir tomar decisões financeiras melhores. Não vai ser uma decisão no desespero. Por exemplo, a Carla falou assim: nem sempre funciona e desliga a mente. Mas, por exemplo, eu me deparo com muitas mulheres endividadas com agiota. Se nós parássemos e respirássemos, eu tenho certeza e acharíamos uma solução melhor do que se envolver com o agiota. Por que se envolve o agiota? Porque já está num nível de estresse e de ansiedade tão grande e você não acha uma saída. E a melhor saída seria uma negociação do que já tem. Cara, eu nem que eu vá batendo de porta em porta, eu vou achar uma renda extra, eu vou pedir um dinheiro emprestado a um amigo, eu vou oferecer meu serviço em troca de alguma outra coisa, mas eu sei que se eu tomar essa decisão de me envolver com um agiota, eu vou ter um problema tão mais sério e vai ser muito mais difícil eu solucionar, porque a gente não aprendeu a respirar, a gente não aprendeu a ter esse momento de pausa. Peraí, eu preciso parar e eu vou achar uma solução, né? Vou buscar uma orientação de Deus, eu vou parar aqui. Então, eu quero muito que vocês, ao longo desse ano, desenvolvam essa habilidade de parar. No momento que estiver muito tenso, para, tá? Faz uma pausa e espera uma solução vinda do alto. Maria, você quer falar algo? Não? Então bora lá. Então já fizemos aqui o nosso exercício, respiramos, pausamos. Fiquei muito feliz de ver que vocês fizeram o exercício todinho. E é importante a gente lembrar que Deus trabalha com ordem. E a ansiedade cresce onde a desordem governa. Vocês já repararam que quando a nossa casa ela tá bagunçada, a gente também fica mais tensa, assim, mais ansiosa? E aí a gente vai, arruma, bota tudo no lugar, passa um pano na casa, e aí você parece que a sua mente se reorganiza. O seu ambiente está organizado. E é muito interessante, eu já fiz evangelismo nos lares por várias vezes, né? E era muito interessante como a gente chegava em algumas casas e era tanta bagunça, mas era tanta bagunça, e não era casa necessariamente uma casa pobre, mas era pessoas acumuladoras ou realmente gente muito desorganizada. E quando você entrava naquele ambiente, você se sentia angustiada, você se sentia ansiosa, o ambiente impactava. Então, se você também está ansiosa financeiramente, eu já dou uma orientação a vocês: observa a sua casa, dá uma olhada como está a sua casa, para você poder organizar, com isso também organizar tudo e vem em decorrência. Eu não sei se todas que estão aqui já ouviram esse testemunho. A Liane é nova na nossa mentoria, a Graça já tem bastante tempo e eu não a vejo. A Maria também é nova e no Prospere, mas a Carla já tem um tempinho, já é a nossa aluna há mais tempo. Recentemente, Deus ele me mandou dar uma organizada na minha casa. E eu achei que isso fosse ser algo assim, né? Estalar de dedos, porque eu não tenho muita coisa na minha casa. Vida de missionária, a gente sabe que não adianta querer ter milhões de coisas, porque as mudanças acontecem e metade das suas coisas você precisa deixar para trás. Então eu falei assim: ah, Deus, vai ser rápida.
Só que não foi, né? Só que não. Quando você começa a mexer, limpar, as coisas não são tão simples assim. Mas eu fiz, e eu fiz com muito zelo. Eu lavei minha casa inteira, coisa que eu já não fazia, assim, o tempo de jogar água em tudo. Todos os cômodos eu lavei. Se era para fazer organizado, eu tinha mandado, eu falei, eu vou lavar tudo. Lavei a casa toda. Mudei tudo, limpei tudo, separei, ia ser doado, ia ser vendido, tudo, 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 tudo. E isso porque eu tenho pouca coisa. No dia seguinte da faxina, gente, eu fiquei destruída na faxina. Eu acho, eu já preciso fazer de novo, porque eu recebi uma bênção logo em seguida, então eu vou fazer de novo para ver. E no dia seguinte eu recebi uma mensagem de uma pessoa e eu conheci há muito tempo atrás. Eu pude ajudar lá a resolver uma questão e ainda está num processo, mas não era um amigo pessoal, nada. Era uma pessoa e eu ajudei, tipo, prestando um serviço. E aí a pessoa me falou assim: Você tem conta no Banco do Brasil? Mas não botou meu nome, não botou nada. E aí eu só falei assim: Olha, sua mensagem veio errada. Eu imaginei que a pessoa estava falando com alguém, aí perguntou se tinha conta no Banco do Brasil, e como o meu nome é Adriana, eu falei assim: vai ver, puxou lá o nome, um A e veio o meu. E aí eu respondi, eu falei: Olha, sua mensagem veio errada, veio para mim. Ele falou assim: Não, a mensagem é para você mesma. Você tem conta no Banco do Brasil? Aí eu, por quê? Aí ele falou assim: Não, porque você me ajudou a resolver aquela situação. Gente, um negócio assim de mais de 5 anos. Você me ajudou a resolver aquela situação e tal, e eu queria te mandar um presente. Aí um presente, a gente pensa, né? Um presente, uns R$ 100, R$ 200. Aí eu falei assim: Olha, eu tenho uma conta, como ele pediu do Brasil, eu falei assim: Eu tenho uma conta na Caixa. Ele, então me manda a conta na Caixa. Aí eu fui, mandei. O homem mandou R$ 1.000 de presente para comprar uma lembrança. Porque há 5 anos atrás eu tinha ajudado ele a resolver um negócio. E eu entendi, e ele valor, ele presente, estava totalmente relacionado àquela faxina. Não existia nenhuma possibilidade daquele homem do nada surgir e falar, ele mandar uma lembrança, um dinheiro para eu comprar uma lembrança para mim. Então, Deus ele age na ordem. Quando a gente organiza as nossas coisas, Deus ele vai agir. Beleza? Então, eu quero trazer 3 erros que mantêm a ansiedade ativa. Primeiro erro, querer resolver tudo de uma vez. Alguém se identifica? Eu quero pagar todas as dívidas, eu quero mudar todos os hábitos, e o resultado disso é o quê? Frustração e abandono. Você começa muito bem, de repente, você já não está mais naquela empolgação toda, porque você decidiu fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vocês estão enxergando a apresentação? Agora tá. Então, gente, quando vocês precisam resolver algo, separam e vai resolver. Por isso é importante quem está na mentoria, porque a gente vai fazendo passo a passo. Então, primeiro, vamos levantar tudo, vamos fazer o inventário de tudo. Vamos saber quanto ganha, vamos saber quanto deve, vamos olhar os cantinhos, né? Vamos entender a situação financeira e depois fazer o plano para ir resolvendo a vida. Segundo erro, focar só em cortar gasto. A vida, ela vira uma punição, porque você não pode sair, você não pode comprar, você não pode comer, você não pode ter seus prazeres. Então, eu sempre falo para as minhas mentoradas: gente, a gente vai fazer um ajuste, mas ele é temporário. Ajustamos isso, tivemos uma folga, a gente põe um pouco a mais, conseguimos fazer mais renda, a gente já libera isso aqui
Senão você não tem prazer. Se você corta todo o seu lazer, tudo que você gosta, a vida fica muito sem graça. Se levantar, trabalhar, pagar conta, trabalhar, levantar, pegar trânsito, pagar conta, não existe. E não existe esperança só na sobrevivência, né? A sobrevivência é a base da pirâmide. Quando a gente estuda Maslow, a gente vê que sobrevivência está lá embaixo, mas você precisa ir subindo a pirâmide. Terceiro erro, esperar sobrar para se organizar. Ai, quando eu tiver mais recursos, eu vou fazer isso. Quando eu tiver condições, eu vou fazer uma mentoria. Quando o dinheiro estiver sobrando, eu vou fazer isso aqui. Cara, como é que você vai se organizar se você não fizer um movimento? Então, a organização, ela não acontece quando sobra dinheiro. A sobra acontece quando existe organização. Então, você investe para receber algo. Eu gosto muito de fazer programa de mentoria justamente por conta disso, porque acelera o meu processo, eu consigo fazer o que eu não estava conseguindo, enxergar o que eu não estava enxergando, porque eu estou ali em movimento, eu estou organizando áreas e sozinha eu não conseguiria. Amanhã, por exemplo, esse final de semana vai ter uma imersão de um dos meus mentores. Eu, infelizmente, não vou poder participar de tudo, porque justo esse final de semana eu tenho compromisso quase que o final de semana inteiro. Semana passada estava à toa, e aí, quando a gente tem um compromisso aqui, as coisas acontecem. Mas agora a gente vai para o Tá passo bom. plano prático. Então, bora lá, papel e caneta na mão. Quem já está na mentoria, mais fácil, porque a gente já está nesse processo. Mas eu também vou passo a passo, porque essa aula está sendo gravada e vou disponibilizar para todo mundo que se inscreveu na aula. Então, a primeira fase, a clareza e nos acalma. Então, às vezes a gente pensa e saber toda a verdade vai deixar a gente ansiosa, mas é o contrário. Quanto mais você tem clareza da sua situação, mais em paz você vai se sentir. Então, é importante você ter um mapa da sua realidade financeira. Quanto entra, mesmo que seja pouco, quanto sai, mesmo que seja muito, não botei ali, mas devia ter posto. E as dívidas sem julgamento. O primeiro passo é você ter um raio-x da sua situação. Não é você se culpar, não é você chorar, não é você se amaldiçoar, nada disso. É você ter uma clareza. Uma frase-chave que eu quis trazer: o que é nomeado deixa de ser um monstro. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô com um endividamento gigantesco. Aí eu pergunto, de quanto? Ah, eu não sei. Aí eu, como é que você está dizendo é gigantesco se você não sabe nem de quanto? Então é importante a gente ter esse raio-x, é importante a gente olhar para a nossa situação financeira real para realmente saber o tamanho do monstro e se ele é um monstro, às vezes nem tanto. Então, uma ação simples, olhar para os seus números uma vez por semana. Então, sábado é o último dia da semana. Dá uma olhadinha, como foi sua semana? Gastei mais do que eu devia? Então, já sei que no próximo mês eu preciso dar uma enxugada, tá? Mas é importante você fazer isso. Não é para resolver, mas é para você enfrentar, você encarar os seus números. E o maior problema das mulheres é fuga. Ela prefere fugir e fugir e fugir, ao invés de, cara, eu vou sentar, eu vou olhar, vou ver minha situação e bora para cima. Você não precisa ficar esperando Deus falar para você, arruma sua casa, igual ele fez comigo. E mais interessante é, óbvio, Deus às vezes ele vai chamar a nossa atenção para algo que a gente não está enxergando. Eu fui muito soberba achando que minha casa era um palácio, super organizado. E quando eu comecei a mexer, quando eu fui olhando e vendo, cara, tinha roupa, não tinha mais nada a ver comigo. Não era roupa velha, não era roupa rasgada, não era nada disso.
mas simplesmente era roupa para uma Adriana que não existe mais. Então, às vezes, você está com hábitos e não são mais hábitos para a vida que você vive hoje. Então, você precisa olhar, encarar e tomar as decisões necessárias. Segunda fase, controle e devolve o poder. Controle é diferente de rigidez. Então, uma vez que você sabe qual é a sua situação financeira, você tem ali um mapa, você sabe que você pode ajustar ou não. E esse controle, ele traz poder para você. Ele traz segurança para você. E agora você domina. Ah, mas eu estou endividada. Tá, mas você sabe o plano. Você consegue estruturar um plano a partir do momento que você tem as informações. Agora, se você não tem as informações, o dinheiro é que está mandando na sua vida. Então, algumas ferramentas. Planejamento semanal e não mensal. Por que semanal? Porque se você começa uma primeira semana e você gasta mais do que você poderia, você pode fazer ajuste na semana seguinte. Então, por exemplo, eu fui no mercado e gastei um pouco mais do que eu deveria. Era para gastar R$ 200 naquela semana e eu gastei 300. Então, na próxima semana, eu vou apertar e vou gastar 100. Tá, mas como? Gente, vai ter 2 vezes por semana, não vai ter mistura. Ou 2 vezes por semana vai ser o dia do ovo. Ou 2 vezes por semana vai ser o dia só do legume. Mas você vai fazer alguma coisa e você vai enxugar. Porque você está fazendo o planejamento semanal. Mas agora, se você faz o orçamento mensal e o planejamento mensal e só olha uma vez por mês, enfiou o pé na jaca, já era. Aí já acumula para o próximo mês. Decisão prévia do dinheiro. O que é decisão prévia do dinheiro? Eu vou dizer para onde meu dinheiro vai. Então, se eu definir 200 para alimentação, é 200 para alimentação. Eu já dei essa ordem. Então, se é 200 para alimentação, é R$ 50 por semana e não vai passar disso. É diferente de você chegar no mercado. Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Mas fulano gosta tanto de tomar chocolatado. E o Bertrano gosta de manteiga ao invés de margarina. E aí é o dinheiro que vai decidindo para onde ele vai, ao invés de você. Então, se você bater o martelo, é 200. Olha, esse mês não tem manteiga, é margarina, tá mais barato. Eu só gosto de peito de frango, mas a coxa de frango tá mais barata, então é isso. E vai ser esse mês. Então, assim, você vai decidir para onde vai o seu dinheiro. Se tiver dúvida, pode me interromper, bota mensagem aí, pode me chamar, tá bom? Limites simples. O que são limites simples? Valor máximo por categoria. Então, vai ser R$ 200 para alimentação, R$ 50 para farmácia, salvo se tiver uma emergência. Para lazer vai ser R$ 30, ou esse mês está muito apertado, então lazer vai ser 0,800. Vamos passear na praça, vamos fazer as atividades da igreja que forem de graça, vamos fazer sessão de cinema em casa, assistir no YouTube para não gastar Netflix. Aí você vai definir para quantos reais vai para as categorias. Beleza? A ansiedade diminui quando o dinheiro passa a obedecer decisões e não impulsos. Tá? Então, fica muito mais fácil você se controlar se você já decidiu. Então, isso não vira para você um peso. Você já definiu quanto vai para cada coisa. E, gente, algo é muito importante. Deixa eu até tirar aqui. Algo é muito importante. Depois, vocês estão anotando, eu libero o PDF para vocês, tá? Não. Em alguns momentos do planejamento, a gente vai dar uma enxugada em tudo que é adicional. Então, por exemplo, vamos cortar aqui a TV a cabo, a Netflix, vamos cortar o açaí. Essa semana eu comprei açaí, mas eu compro açaí, gente, eu como açaí em 3 vezes ou em 2 vezes, depende da minha vontade.
Mas se eu pudesse, eu comeria açaí todos os dias. Todos os dias. Meu sobrinho me viciou no açaí e agora já era. Mas vamos dizer que a gente vai ter que cortar o açaí. Tudo que for adicional. Mas você vai pensar dentro da sua realidade o que você pode pôr de lazer no seu dia, na sua semana. E se você não tiver um lazer, você vai desanimar no plano. Então, eu vou. Bem, eu não posso gastar no lazer, então eu vou caminhar no meu bairro no final de semana. Tem uma praça legal, vou dar uma caminhada, vou sentar ali, vou bater um papo, depois eu volto, faço um lanche em casa. Faço uma limonada dentro de casa bem gelada, bastante gelo, e eu vou me sentir super bem. Eu vou, tenho uma amiga e ela tem uma casa com piscina, então final de semana eu vou para casa da minha amiga com piscina. O pai de uma amiga minha comprou uma casa ótima com piscina. E aí eu falei assim: Luciana, verão vai ser na casa do seu pai. Eu ainda nem fui lá. Eu só fui lá no Réveillon, e eu ia voltar no dia seguinte, não voltei. Mas assim, se você tá zerada e a sua amiga tem uma casa com piscina, liga pra amiga, fala assim, e aí, tá tudo bem e tal? Sei o quê. Tava pensando em te visitar, posso ir aí tomar um banho de piscina? Eu sou cara de pau, tá? Se eu tiver que me oferecer para casa de alguém, eu vou me oferecer, óbvio. Amigas, né? Não tô falando de pessoas genéricas. Então, o que você pode botar de lazer no seu orçamento e não vai comprometer o planejamento que você está fazendo se o seu planejamento estiver mais apertado? Mas você precisa pôr lazer. Eu vou ler um livro. Eu vou para academia do bairro, aquelas academia popular. Pensa no que você pode, tá? Ou, eu vou caminhar na orla da praia. Eu posso pegar o BRT e o BRT é 4 e pouco para ir, 4 e pouco para voltar. Beleza, vou gastar ali 10, 15 reais. Isso aí dá para organizar. Então pensa, mas é importante você ter lazer. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Terceiro erro, ou melhor, terceira fase. A direção e gera esperança. Deixa eu ver. Júlia, Nenhuma dúvida. Oi, alguém me chamou? Direção e gera esperança. Ter um plano até o final de 2026 e não até o final do mês. Isso aqui eu também preciso olhar para vocês. Nós fomos ensinadas a, no máximo, planejar o mês. No máximo. E no início do ano fazer aquelas metas do ano. Eu vou emagrecer, eu vou estudar inglês. Eu estava até, antes de entrar na aula, o rapaz estava falando assim: eu fui fazer o TIC, né, nas minhas metas de 2025 para ver o que eu tinha cumprido. Aí estava lá, emagrecer. Não deu certo. Em inglês, aí ele, gente, eu ainda estou no verbo to be. E quantas vezes a gente foi ensinada a fazer esse tipo de meta? Não tem propósito nenhum. Não tem um plano, não tem nada. 2025 eu vou emagrecer, você não diz quanto nem até quando. Eu vou guardar dinheiro, não diz quanto nem até quando. Então, para você ter menos ansiedade, você precisa planejar o seu ano. Quanto você quer economizar mês a mês? Quanto você pretende ter acumulado no final do ano? Quanto você pretende de eliminar de dívida no ano? Faça um plano para 2026. E eu vou além. Faça um plano para os seus próximos 5 anos. Faça um plano para os seus próximos 10 anos. Tem um monte de gente fazendo posts de 2016. 10 anos, uma década, passou assim. E o pessoal tá lá postando: 2016 eu estava vivendo isso, o que aconteceu nesses 10 anos?
saiu e vai acontecer nos seus próximos 10 anos? Você vai estar exatamente no mesmo lugar? Eu Graças a Deus. pretendo estar milionária em 10 anos tranquilamente. Então, quais ações eu vou tomar nesses 10 anos? E não começou agora em 10 anos, já começou em 2020. E sejam ousadas no planejamento de vocês. Já estamos quase indo para o final. Então, tem um plano para 2026 inteiro. Buscar imediatamente novas fontes de renda. Eu tenho falado muito com as mentoradas. Não é mais, eu estou indo e voltando, essas coisas eu preciso olhar para vocês. Ter novas fontes de renda não é uma opção, é algo que a gente precisa ter. E uma coisa assim, e eu tenho acompanhado alguns bilionários, milionários, né? Eu ouço sobre a história deles e tal. Gente, nenhum deles tem uma única renda. Nenhum deles vive assim, eu tenho uma empresa e vive do salário da empresa. A nossa mentalidade em relação a ter novas rendas precisa mudar. É isso em essas pessoas. Eu até separei, eu vou gravar um vídeo com as 6 fontes de renda e eu vou trabalhar esse ano. Então, eu vou trabalhar com as minhas mentorias, eu vou trabalhar com os meus infoprodutos, curso online, e-books, eu vou trabalhar com o meu canal do YouTube. Ano passado eu disse que eu ia investir nele, não investi. Esse ano eu já estou com o meu YouTube planejado para ter 2 vídeos por dia até metade de fevereiro. Já está programado, já está lá, bonitinho, só vai soltando. Eu vou monetizar esse YouTube e vou fazer dinheiro com ele. E isso qualquer uma de vocês pode fazer. E o que eu estou fazendo? Eu comecei como eu faço muita live no Instagram, eu já baixei as lives, já tinha até feito corte de live. Você faz no automático no CapCut. Então você tem a live que você pode subir no YouTube e você pode fazer corte das suas lives. E ir postando material ali. Um vídeo por semana, um vídeo maior por semana. Mas dá muito trabalho. Dá trabalho ser pobre, gente. Dá muito mais trabalho. Mas tô mentindo? Dá muito mais trabalho. E você separar meia hora por dia ou 1 hora por dia e fazer uma nova fonte de renda. Então, eu vou trabalhar com o YouTube, já programei o TikTok e vou monetizar meu TikTok também, e é algo que vocês também podem fazer. E eu também já programei o meu TikTok. Até domingo, até segunda tem vídeo, sendo 2 vídeos por dia saindo no TikTok. Vou trabalhar com meu estudo bíblico, vender meu estudo bíblico, já está pronto, já tem editora. É só divulgar e vender, a própria editora entrega, não preciso investir nenhum centavo. Então, o que você vai fazer para ter novas fontes de renda? Se o salário está muito alto, beleza, você não precisa se preocupar. Mas se não está, você hoje ainda terminou a aula, você já vai matutar aí. Poxa, eu posso fazer isso, isso e isso. Caramba, o que você pode fazer e está vendendo enquanto você está assistindo aqui uma aula? Ou enquanto você estiver atendendo no trabalho? O que pode estar comercializando? É isso que vocês vão pensar. E esse ano eu vou pegar no pé das minhas mentoradas, porque final do ano vocês vão pagar uma big confraternização para mim de tanto dinheiro que vocês vão ganhar em 2026. E eu não vou querer ouvir desculpa de nenhuma mentorada. Eu não vou gastar um centavo no final do ano. Vocês vão me levar para Copacabana Palace, vão me levar para jantar lá, com tudo pago pelas mentoradas, porque vocês ganharam muito dinheiro em 2026. Posso ouvir um amém das mentoradas que estão aí? Amém. Amém, amém.
Ai, Deus. Gente, bora ganhar dinheiro. Ó, e vocês também precisam desenvolver metas não financeiras conectadas à vida real. Metas não financeiras, dormir melhor. Se vocês dormem bem, vocês vão produzir melhor, vão ter novas ideias, vão ser criativas, vão ter ânimo para fazer novas fontes de renda, dormir melhor. Viajar sem culpa. Então, assim, tá fazendo mais renda? Tira um final de semana, vai para um lugar legal, sabe? Pega a casa de alguém, vai viajar, ajudar a família. É tão bom, tão prazeroso como a gente pode ajudar a nossa mãe, ajudar a nossa irmã, ajudar um, ajudar o outro. Honrar Deus com paz, honrar Deus, devolver seu dízimo, suas ofertas, participar da campanha na igreja, servir a Deus. Você está lá na igreja, está trabalhando, tá, você não está ali, ai meu Deus, amanhã tem que pagar não sei o quê. Sabe, honrar a Deus estando em paz. Então, se a sua vida financeira estivesse organizada em 2026, como você estaria vivendo? É desse jeito que você precisa começar a viver, tá? E é por isso que você precisa trabalhar para ter uma vida organizada, para ter uma vida em paz, para poder servir a Deus, honrar a Deus, com tudo organizado. Bora ver tudo que você aprendeu até aí. Ansiedade financeira não se vence com força de vontade. Se vence com clareza, saber tudo que está acontecendo na sua vida financeira, controle, dizer para o seu dinheiro para onde ele deve ir e direção. É você quem define para onde a sua vida está indo. Direção. Você não precisa de mais dinheiro para ter paz. Você precisa de um plano. E eu quero só explicar essa frase, não é que você não vai ter mais dinheiro, você precisa fazer mais dinheiro. Mas não é fazer mais dinheiro que vai te dar paz, é o plano. Tem gente que recebe aumento e continua endividada. Ai, quando eu ganhar R$ 1.000 a mais, minha vida está resolvida. Aí ganha R$ 2.000 a mais e a vida continua enrolada. Se fosse só uma questão de dinheiro, quem ganha R$ 50.000 não teria dívida. E a gente vê muita gente que ganha bem e tem dívida. Beleza? Dúvidas até aí, gente? Não? Então tá. Nós já estamos caminhando para o final da nossa aula. Eu quero compartilhar agora quem não é mentorada e também quem vai assistir essa aula gravada sobre o nosso programa de mentoria. Aqui na aula nós temos 2 mentoradas presentes. A Mentoria Libertas é uma aceleradora de resultados, né? E traz clareza, acompanhamento para que você viva a liberdade financeira e Deus quer para você. Ela é para mulheres que estão cansadas de se sentir perdidas financeiramente, mesmo tentando de tudo. Então, você tenta cortar gasto, você tenta enxugar ali seu orçamento, você já tentou todas as estratégias, mas você ainda está perdida. Sabe que Deus tem mais para você, mas não sabe por onde recomeçar. Então, cara, Deus disse: eu tenho uma vida abundante para mim, mas por que eu não estou vivendo isso? E é viver leveza, liberdade e uma rotina financeira e honra a sua casa e a sua fé. Então, a mentoria é para mulheres que estão prontas para mudar a sua vida financeira. E é aquela perguntinha que às vezes eu faço para as mulheres, de 0 a 10, o quanto a sua situação hoje dói? Ah, tá doendo 8, tá doendo 3, tá doendo. Quando passa de 8 para cima, é a hora e elas tomam realmente a decisão. Não, sozinha não dá mais. E a mentoria Libertas traz, né? O que você recebe ao entrar na mentoria? 6 encontros em grupo comigo a cada 15 dias, mas para quem já está na mentoria sabe, e isso varia, né? Só nesse mês eu já fiz vários encontros, em janeiro, a gente está começando o ano, e eu quero começar em alta e com as mentoradas para todo mundo
poder começar esse ano tinindo. Plano financeiro personalizado. Eu vou olhar a sua situação e a gente vai definir o plano dentro da sua realidade. Um suporte diário no WhatsApp. E além disso, você tem bônus exclusivos. Um ano de acesso à plataforma Libertas, que tem mais de 90 aulas, inclusive essa aula gravada vai para lá. Um planner de libertação financeira com ações diárias para 30 dias, então cada dia você sabe o que você precisa fazer. E uma comunidade exclusiva de mulheres cristãs. Ali a gente conversa, ali a gente troca ideia. Ontem, por exemplo, eu fui num evento, compartilhei foto, as minhas experiências nesse evento lá dentro da comunidade. A Flávia trouxe uma ideia, a Carla já está lá compartilhando as suas vitórias ali, vendendo trufa, fazendo mais renda. Então, dentro da comunidade, a gente tem esse apoio umas às outras. E, além disso, um apoio espiritual para vencer cada estratégia que Satanás levantará contra você. Ele vai dizer que você já tentou várias vezes, dessa vez também não vai dar certo. Ele vai dizer que você não é capaz. Ele vai dizer que você não consegue fazer dinheiro. Ele vai te desanimar. Você vai estar super animada num dia, no outro dia você não quer saber de mais nada, você já pensa em desistir de tudo. E é para isso que entra a nossa jornada de oração, propósitos que a gente faz, nossa mesa de oração toda segunda-feira, para dar esse suporte espiritual para que você possa vencer o dia mal, como Jesus ele já falou, né? Basta cada dia o seu próprio mal, e a gente sabe que esse mal virá. Então a gente ora e intercede. A mentoria Libertas, ela tem um investimento de 12 parcelas de R$ 154,82 ou à vista R$ 1.497. Se for individual, 12 parcelas de 343 ou 3.300 à vista. Esse valor individual ele normalmente acontece em duas situações. Ou quando a mulher é empreendedora, normalmente ela solicita a individual, e normalmente a situação é mais complexa, porque a empresa sempre está misturada com o pessoal, ou quando é casal, também é nesse valor de 3.300. Então, você tem à sua disposição a possibilidade de entrar na mentoria hoje, né, e fazer parte desse programa junto com a gente. Além dessa oportunidade, eu quero também deixar à disposição de vocês, porque nem todo mundo está pronto ainda para a mentoria, o nosso calendário da libertação financeira, e você recebe como bônus da mentoria, mas se você não pode entrar na mentoria agora, você pode ter acesso ao calendário. São 30 ações para dia a dia você trazer para a sua vida e poder também botar a vida em ordem, toda pautada dentro do nosso método, e são os 5 passos da libertação financeira. O calendário são 12 parcelas de R$ 10,03 ou R$ 97 à vista. Então, você tem essas duas oportunidades para você mudar a sua vida financeira. O que você não pode é não mudar a sua vida financeira, né? É passar mais um ano da maneira desorganizada que você passou 2025. Então, a gente está chegando ao final dessa aula, quero agradecer a todas vocês, mas eu também quero deixar para as minhas mentoradas, toda aula minha eu faço oferta no final. E isso vocês também precisam ver como um aprendizado. Esse ano eu botei, uma das minhas metas é adquirir a habilidade de vender, porque a gente fica assim, ai, mas eu vou oferecer algo. Se você sabe que é bom e vai mudar a vida do outro, você tem que oferecer. Então, o seu serviço é bom? Ofereça. Ah, eu sou uma excelente fisioterapeuta, como a Liane. Abre uma live, faz uma live no seu Instagram, faz uma oferta no final. Ah, mas eu não sei fazer live. Gente, a minha primeira live no Instagram foram 20 minutos, mas 20 minutos que pareciam 2 horas. Eu não tinha assunto para 20 minutos. Eu prometi que essa aula ia ser curta hoje para mim. Já são quase 2 horas, mais de 1h30 de aula. Então, assim, um treino você vai desenvolvendo.
Mas se você tem uma ferramenta, é gratuita, por enquanto é o Instagram, por que não levar o seu serviço para lá e falar dele e fazer uma oferta, tá? Então, uma das minhas habilidades esse ano é vender. Eu vou desenvolver isso porque eu sei que nós temos 80% da nossa população com problemas financeiros e eu tenho uma solução para elas. E é muito diferente da maioria das soluções que a gente vê. Além de eu falar de finanças, eu trago a palavra de Deus. É uma ferramenta evangelística. Então, eu preciso ofertar. Então, eu quero também que vocês desenvolvam isso, tá? E vocês vendam o serviço de vocês sem medo, sem trauma, porque você sabe que é bom. E vocês prosperem muito em 2026. Isso vale para quem está na aula ao vivo, para quem está acompanhando essa aula agora, gravada, né? Nesse exato momento você está ouvindo isso, você está assistindo gravado, porque nós precisamos mudar não só a nossa realidade, mas a realidade da nossa família. E não vamos mudar se não soubermos vender o nosso serviço, o nosso produto. Então, isso vale para todas e eu desejo que vocês tenham aí um final de semana de muitas vendas e que vocês façam parte do nosso programa de finanças. Seja a mentoria, seja o calendário de libertação financeira, mas que você dê esse passo em direção à educação financeira, tá bom? Gente, nós estamos chegando ao final. Para a Graça, eu já conheço há bastante tempo e já a Graça já participa do Prospere há muitos anos, mas eu quero abrir para vocês antes da gente encerrar. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser trazer alguma informação, deixo aberto aí agora esse tempo para vocês. Alguém? A Graça disse ótimo trabalho, perfeito. Bem, se não há, eu vou encerrar aqui a aula. Peraí.